Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. E hoje é um dia muito especial, hoje é dia 2 de abril. Hoje é aniversário do nosso querido Chico Xavier. Talvez o maior nome do espiritismo que nós conhecemos, depois de Allan Kardec, aquele que mais divulgou a doutrina espírita. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, nos deixou aqui fisicamente no dia 30 de junho de 2002, um dia em que o Brasil todo estava feliz com o pentacampeonato da seleção brasileira. E o Chico sempre dizia que era um desejo dele que ele partisse num dia em que o Brasil estivesse feliz. E muita gente, até na época que ele falou isso, ficava se questionando: puxa, mas para todo mundo estar feliz um dia seria algo tanto quanto difícil. E naquele dia todo o Brasil comemorava a conquista no futebol do pentacampeonato da seleção brasileira. Então hoje, com uma singela homenagem aqui do Jefa Sorocaba, hoje nós vamos começar o nosso programa com a nossa prece de abertura, mas com uma oração muito significativa que o Chico nos deixou pela psicografia de Emmanuel, chama Oração Nossa. Então nós vamos começar o programa de hoje com a nossa prece de abertura na voz de Chico Xavier com a Oração Nossa. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom, estamos começando um capítulo novo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sempre vale lembrar aqui que às vezes em algumas traduções mudam-se algumas palavras, inclusive até o título às vezes dos capítulos, mas aí depende de cada editora, depende de cada tradução. Hoje nós vamos ler os itens 1 e 2, que é o jugo leve. Começando aí com um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 28 a 30. Então vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí vem o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de pessoas e entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Para aquele que, ao contrário, nada espera depois desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com toda a sua intensidade, e nenhuma esperança vem amenizar sua amargura. Foi isto que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição para a sua ajuda e para a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na própria lei que ele ensina.
Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. É um trecho muito esclarecedor realmente, a gente precisa refletir sobre ele e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Quando a gente estiver passando por uma aflição, passando por um momento difícil, e todos nós passamos, inclusive fiz até recentemente uma palestra sobre isso, sobre o alívio das provas, está lá no nosso canal no YouTube, depois quem quiser assistir. Todos nós passamos por aflições e quando passamos por uma dificuldade, a gente precisa sim buscar ajuda na fé. Para aqueles que acham que não precisa ir ir em alguma religião, ir em algum centro espírita, ir em igreja. Eu falo por mim, tá? Eu respeito cada um, mas para mim é necessário. Eu entendo como necessário porque somente em casa, a gente pode, lógico, fazer as nossas orações, fazer as nossas vibrações, mas quando a gente está em comunhão com Deus, junto com outras pessoas, vibrando no mesmo ideal, fica mais fácil para a gente receber essa ajuda. A gente passou por um período muito difícil durante a pandemia, em que nós não tínhamos essa possibilidade, mas era uma situação muito específica. Inclusive, foi aí que a gente começou a fazer palestras online, fazer as nossas atividades online, por conta dessa impossibilidade de ir materialmente no centro espírita. E agora nós temos, de novo, graças a Deus, essa possibilidade, essa condição, de juntos recebemos o alívio para as nossas dores. É claro que Deus, Jesus, está em todos os lugares. Se nós estivermos em casa, estivermos viajando, aonde quer que a gente esteja, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus, podemos receber essa ajuda, podemos receber aquilo que a gente precisa. Não há a obrigatoriedade de estar num ambiente, num centro espírita ou numa igreja. Mas quando estamos todos juntos, emanados no mesmo ideal, isso facilita. E ir em busca de ajuda num centro espírita, por exemplo, é algo necessário. Porque, como disse Jesus, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu ali estarei. E é óbvio que num centro espírita, numa igreja, onde se fala de Jesus, ali a ajuda será prestada àquele que necessita. O alívio para aquele que precisa será dado ali para aquele que busca. Então, esse jugo leve que Jesus nos diz, nós procurarmos essa ajuda em Jesus, porque Jesus veio aqui para aliviar as nossas dores. Toda vez que elevamos o pensamento a Jesus, que é o nosso irmão maior, o nosso guia e modelo, aquele que veio nos trazer tanta coisa, veio trazer o exemplo, mais do que palavras. Jesus veio nos trazer o exemplo para que nós seguíssemos os seus mandamentos, seguíssemos o seu ideal para a nossa evolução. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Caminhar com Jesus é algo extremamente necessário para todos nós, porque Jesus é o governador planetário. Jesus veio aqui para nos salvar, para tirar de nós esse peso, mas, claro, sempre lembrando que a responsabilidade de irmos atrás, de corrermos atrás dos nossos objetivos é nossa. A gente ir em busca de uma ajuda num centro espírita, numa igreja, é necessário, faz parte, mas não adianta nada a gente ir num centro espírita ou assistir aqui os programas online que fazemos e a pessoa não fazer nada. Ficar sentada esperando que agora Jesus vai me ajudar. Por um milagre divino as coisas vão melhorar na minha vida. Não é bem assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a parte que nos cabe. E muitas vezes a gente não faz e fica esperando milagres. E a gente sabe que não é por aí que funciona. Então, que a gente reflita sobre esse trecho, sobre o jugo leve, que Jesus esteja realmente presente nas nossas vidas, nos nossos corações e nunca nos esqueçamos de que Ele está sempre ao nosso lado, em todos os momentos. Basta a gente elevar o nosso pensamento. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos,
e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa Evangelho no Jefa, e da onde estiver, que o nosso querido irmão Chico Xavier receba o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que ele fez por nós, e que ele continue, dentro do possível, nos abençoando, nos iluminando aqui na Terra, e que todo o seu legado jamais seja esquecido por nós, que possamos sempre reverenciar o nome de Chico Xavier, não como um santo, mas como alguém que passou por nós, que nos deixou a lição de Jesus, exemplificando os ensinamentos de Jesus, e que nós, espíritas, sempre lembremos do nome de Chico Xavier. Grande abraço a todos e até semana que vem.